Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos dando continuidade ao projeto Reavivados por Sua Palavra. Eu quero convidar você, meu amigo e minha amiga, a se inscrever no nosso canal. Você pode nos ajudar. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os seus amigos, com os seus contatos. Faça com que a mensagem da Palavra de Deus, a pregação da Palavra de Deus chegue a mais pessoas. Você é o nosso auxílio para isso. Então você pode ser um missionário levando o Evangelho. Bom, Daniel 6 é a continuação, ou melhor, o início do Império Medo-Persa. O rei Dario, ele dividiu o império em 120 sátrapas, ou seja, em 120 territórios, onde ele colocou governadores, chamados aqui de sátrapas, para que eles governassem, o reino, o vasto reino ou o vasto império medo-persa. Sobre estes sátrapas ou estes governadores, o rei constituiu 3 presidentes, dos quais Daniel foi escolhido por Dario como um destes presidentes. E a palavra de Deus diz que Daniel se destacou dos demais presidentes, ou seja, entre os 3 ele se destacou. E com isto, Dario começou a pensar o seguinte: vou colocar Daniel acima de todos, ou seja, todos respondem a Daniel e Daniel presta contas a mim. É claro que isso não agradou aos inimigos políticos, vamos dizer assim, de Daniel. Afinal de contas, eles não queriam ficar abaixo de Daniel. E eles então resolveram investigar a vida de Daniel. O resultado desta investigação, no verso 4, diz que eles, os presidentes e também os sátrapas, procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Que grande lição nós podemos tirar aqui deste verso para a nossa vida hoje. Aliás, este mundo está precisando de mais homens e mulheres como Daniel. Ou seja, veja que aqui, quando a palavra de Deus diz que em Daniel não foi achado nem erro e nem culpa, porque ele era fiel, é com relação, aqui não está falando com relação a Deus, não. Claro que nós sabemos que Daniel também era fiel a Deus, mas aqui está falando com relação ao reino, porque aqueles homens procuraram a ocasião contra Daniel nos negócios do rei. Procuraram ver se Daniel não estava fazendo alguma falcatrua, talvez aceitando suborno, talvez desviando recursos do tesouro real. Porém, quando eles investigaram tudo, eles descobriram o seguinte: o cara era fiel, o cara não cometia erro e nem nele se achava culpa. Hoje o mundo está precisando de pessoas assim. O mundo está precisando de pessoas assim. Eu não falo só das políticas, não. Eu falo em todas as áreas da vida. Nós estamos precisando de profissionais que sejam fiéis, profissionais que sejam onde não haja culpa, onde não haja erro. Precisamos de homens, pastores que sejam assim, ministros do Evangelho também que ajam da forma como Daniel agiu. Infelizmente, hoje no mundo nós temos visto coisas erradas acontecer e nos últimos tempos o que mais tem se visto nos noticiários é a notícia de um pastor, de um ministro sendo preso porque se envolveu com políticos, se envolveu no governo ou mesmo em alguma empresa e desviou dinheiro e se envolveu em falcatruas. Um mau testemunho do Evangelho de Deus, um mau testemunho do nome de Deus
Isto é zombaria para com Deus. As pessoas acabam zombando. O mundo zomba de Deus por causa da atitude dos seus, ou pelo menos daqueles que professam ser seus filhos, serem seus servos, e muitos deles professando serem seus ministros. Que horror, que coisa horrível, mas é uma realidade. Então nós precisamos de homens como Daniel. Sabe por quê? Porque a história diz que a única coisa, o único lugar onde eles puderam acusar Daniel foi com relação à lei do seu Deus. Porque Daniel era fiel à lei do seu Deus. Mas imagina, vamos trazer a aplicação para hoje aqui. Se hoje nós temos visto aí muitos pastores, reverendos, padres e outros ditos líderes religiosos, espirituais, eles ficam por aí dizendo que a lei de Deus foi abolida, que a lei de Deus não vale mais, que a lei de Deus é isso, que a lei de Deus é aquilo, que quem guarda a lei é legalista, que vive na letra, que está pregando salvação pelas obras, que não vai para o céu porque é um legalista. E é claro, se eles não valorizam, não respeitam a lei de Deus, acham que eles vão valorizar e respeitar a lei dos homens? De forma alguma. Não vão fazer isso. Daniel, sabe por que Daniel era fiel à lei dos homens? Ou seja, fiel ao rei, fiel ao cargo, que foi posto sobre os ombros dele. Daniel era fiel nos negócios do rei, porque antes ele era fiel a Deus, ele era fiel à lei de Deus. Verso 5 diz: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Na lei do seu Deus. E eles foram diretamente no primeiro mandamento na lei de Deus. O primeiro mandamento da lei de Deus, registrado em Êxodo capítulo 20, ali logo no verso 2, diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento diz que nós não podemos ter outros deuses diante do Senhor. E foi exatamente neste mandamento que os inimigos de Daniel resolveram então, através de bajulação, através de lisonja, ludibriar o rei Dario para que ele então promulgasse um decreto, onde nesse decreto ele, o próprio rei, seria considerado um deus durante 30 dias. E a ideia de ser Deus é um pecado terrível, mas essa ideia de ser um Deus, ela é muito forte dentro do ser humano. Se você pegar, por exemplo, a Bíblia Sagrada, e for ali em Gênesis capítulo 3, diz o seguinte, que um dos enganos ali da serpente para com a mulher, para com Eva, no versículo 5, diz assim, olha, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E aí o verso 6 diz que a mulher então olhou para a árvore, viu que a árvore era boa de se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Ou seja, a ideia de ser como Deus. As pessoas querem ser Deus, e aquilo deixou Dario lisonjeado. Agora as pessoas vão orar a mim como se eu fosse o Deus. E então assina o decreto sobre ali o carimbo ali, o sinal, o sinete do rei, do anel do rei. Lei dos medos e dos persas, nem o próprio rei podia revogar. E aí a notícia chega para Daniel. E a notícia chega para Daniel de que o rei tinha promulgado aquele decreto, e agora Daniel precisava tomar a sua posição. Muitos argumentam que Daniel poderia
não ter se exposto daquela maneira. Ou seja, que ele poderia, o relato bíblico diz que Daniel, quando soube da notícia, ele continuou a sua vida normalmente. 3 vezes no dia, porque era o costume dele fazer isso, ele subia, no segundo andar da sua casa, e ali ele abria as janelas que ficavam de frente para Jerusalém, voltada para Jerusalém. E Daniel, então, ele se ajoelhava e orava ao Deus do céu. Isso era um costume de Daniel fazer isso. E quando ele recebe a notícia, ele não muda o seu estilo de vida. E muitos argumentam, ele poderia não ter orado de janelas abertas, porque aí ninguém saberia que ele orou. Porém, naquele momento, o que estava em jogo era o nome de Deus. E em momento algum, Daniel deixaria aquelas pessoas pensarem que ele estava orando a Dario, que ele estava orando a outro Deus. Se ele fecha a janela, daria a entender que ele estava escondendo algo. Aí ficaria a dúvida: será que o Daniel agora não é mais fiel a Deus? Será que agora ele, mesmo envergonhado, mas ele fechou a janela para orar a Dario e não a Deus? Ou seja, Daniel precisava deixar bem claro para todas as pessoas que ele, o único Deus na vida dele, era o Deus dos céus, o Deus criador dos céus e da terra. Daniel orou, continuou a sua vida de oração, continuou como ele era, um homem fiel a Dario, sim, dentro do limite. Qual era o limite? Naquele momento, aquela lei que Dario assinou estava ultrapassando este limite. Porque, como bem disse o apóstolo Pedro, no livro de Atos, quando ele é levado diante dos sacerdotes, porque ele havia pregado a mensagem de Deus, e eles disseram que ele tinha causado alvoroço no templo. E eles então falam assim: olha, você precisa parar de pregar sobre este Jesus. Pare de pregar, foi a mensagem deles, pare de pregar sobre este Jesus no templo, senão nós vamos prender vocês. E então Pedro saiu, Pedro e os discípulos, os demais discípulos, e continuou pregando no templo, mas o Sinédrio então mandou chamar Pedro de volta. E quando Pedro chegou, eles falaram assim: nós não mandamos você parar de pregar? E Pedro falou o seguinte, olha a resposta de Pedro. Atos capítulo 4 diz que Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois que vimos e ouvimos. Ou seja, Pedro deixou bem claro para eles que ele seria fiel a Deus e não aos homens. Em outra situação, em outra prisão que eles sofreram, agora no capítulo 5, Pedro novamente é colocado diante do Sinédrio com a ordem de que eles não poderiam pregar. E então Pedro dá a seguinte resposta. Pedro e os demais apóstolos, capítulo 5, verso 29 do livro de Atos. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Queridos, quando a lei dos homens ela se coloca contra a lei de Deus, no caminho contrário, vindo de encontro à lei de Deus, ou ao encontro da lei de Deus, elas vão se chocar. Não tem jeito. E agora o único caminho para nós é sermos fiéis à lei de Deus e não à lei dos homens. Porque a lei de Deus se sobrepõe à lei dos homens. Nós respeitamos, como cristãos, nós respeitamos as leis dos homens, respeitamos a Constituição do nosso país, desde que essa Constituição não queira interferir nos claros mandamentos do Senhor. No assim diz o Senhor. Daniel
naquele momento, ele passou exatamente por essa situação. O mandamento de Deus, né, estava agora sendo desafiado pelo mandamento dos homens. O mandamento do homem queria se sobrepor ao mandamento de Deus. E diante dessa situação, o único caminho seguro para Daniel era ser fiel a Deus, mesmo que isto pudesse lhe custar a vida, já que a pena para a quebra do mandamento da lei dos homens era ser jogado na cova dos leões. E assim aconteceu. Nós conhecemos a história de Daniel. Ele foi jogado na cova dos leões, porém a palavra de Deus diz que Deus o guardou e o protegeu. Mas assim como seus 3 companheiros na fornalha ardente, Daniel também não sabia que ele seria guardado e protegido por Deus. Bem que os leões poderiam ter comido Daniel. Daniel não se importava com isso, porque o importante para ele era ser fiel a Deus, obedecer a Deus e a mais ninguém. A palavra de Deus nos diz que nos últimos tempos os cristãos, os servos de Deus, também serão perseguidos e um decreto de morte será feito contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E assim como Daniel foi fiel, nós precisamos orar a Deus, para Deus nos fortalecer, para que nós também sejamos fiéis. Caso nós estejamos vivos neste mundo e tenhamos que passar por uma situação como essa, ou seja, tenhamos que ser colocados em face da morte, e temos que escolher entre ser fiel a Deus e fiel à lei dos homens, escolhamos, pois, ser fiel à lei de Deus, escolhamos, pois, honrar e engrandecer o nome de Deus. Tenhamos a certeza que, assim como Deus livrou a Daniel da cova dos leões, Ele também irá livrar os seus filhos na hora mais escura deste mundo. O poder de Deus agirá, Deus vai intervir para que o seu povo seja liberto, não liberto de qualquer poder humano, poder terrestre, mas liberto do poder do pecado, liberto para a glória de Deus, para a vida eterna em Cristo Jesus. Queridos amigos e amigas, que sejamos firmes nesse propósito, que assim como Daniel, que a nossa vida esteja escondida em Cristo e que nós possamos ser fiel até a morte, se necessário for. Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos pedir neste momento a unção do Espírito Santo na nossa vida, para que nós possamos ser fiel ao Senhor, acima de tudo e acima de todos. Em nome de Jesus oramos. Amém.